Gente, o Figma está numa fase que ele está prometendo pouco e entregando muito. E eu gosto muito disso. É melhor do que se fosse ao contrário ali, né? Prometer muito e entregar pouco. Como certas marcas aí que eu não vou dizer o nome, né? Que só muda uma câmera de lugar, uma atualização e o valor sobe lá em cima. Pelo menos não está sendo aqui desse jeito. Como que vai funcionar aqui? Eu trouxe 4 estilos de ilustrações para a gente estar explorando. Vocês vão ver que, por exemplo, ó, esse aqui que é um tênis da Nike, tem mais detalhes, né? E eu vou mostrar para vocês como que vai ficar quando eu vou vetorizar. Antes de eu começar aqui, já vou responder algumas perguntas que eu imagino que você, algumas dúvidas que eu imagino que vocês tenham. Que a primeira é: está disponível para todo mundo? A princípio, está disponível só para o plano pago, tá? Tá ali o primeiro plano ali, $20, que dá uns R$ 100. Mesmo assim, eu acho que vale muito a pena pela quantidade de recurso que o Figma está oferecendo com inteligência artificial. Expandir imagem, remover fundo, você pode selecionar uma área ali da imagem e ele separa, né, da imagem. Logo eu vou trazer mais vídeos focados só na IA do Figma. E também na versão beta, tá? Então, assim, se você está na dúvida se vale a pena ou não pagar pro plano, eu não estou recebendo por isso, mas vale a pena, tá? Se você já paga outras ferramentas ali e tudo mais, quiser às vezes fazer um teste, né? Ah, vou pausar um pouco o plano de outras ferramentas, vou pagar ali só o Figma. Eu acredito que vale a pena, beleza? Mas é opinião minha, opinião pessoal. Não vão falar, ah, paguei, não valeu a pena, culpa do Bruninho. Não, só estou dando a minha opinião aqui, fechou? E aí o que eu vou fazer? Ah, é o segundo ponto. Onde que fica esta opção? Para aparecer para vocês, vocês precisam selecionar a imagem. Vamos começar por essa aqui, ó. Vou selecionar a imagem e aí vocês estão vendo que tem a opção aqui, ó, cortar, selecionar área, remover plano de fundo, editar com prompt. Essas duas opções aqui, pelo menos, são opção com IA, que é do plano também. Então pode ser que não apareça para vocês. E quando vocês clicam aqui, ó, no mais, tem a opção aqui de vetorizar. E o primeiro teste que eu fiz, eu já fiz e fiquei de boca aberta, tá? Porque tá muito bom. Eu vou comparar com um plugin aqui, vocês vão ver a diferença. Então vamos vetorizar esse aqui por primeiro. Vou colocar ali, ó, vetorizar, né? Ele dá. Eu nem vou pausar nada porque vocês vão ver que não é demorado, é muito rápido. Até a outra vantagem também, ó, já foi. Não deu 10 segundos para vetorizar. E aí, o que é legal? Vocês vão ver que vai aparecer algumas opções aqui, ó, tá? E o que eu vou mostrar aqui para vocês é essa aqui que é a que mais importa, tá? Porque aqui é meio que para deixar preto e branco e tudo mais, que eu não vejo sentido nisso. Que é vocês colocarem a força aqui, ó, dos traços, ó. Então eu posso, quanto mais eu vou subindo, ele vai deixando com mais detalhes, mais fiel à ilustração inicial. Então se eu deixar no máximo, ele vai ficar exatamente como a ilustração é, né? A original. Então vou dar um check e eu vou fazer o seguinte aqui, ó, só vou dar um Ctrl C, deixa eu dar um Ctrl Z para voltar ali a original e vou dar um Ctrl V, só para vocês verem como que ficou. Olha só, gente. Vocês vão ver que onde tem esses detalhes aqui, ó, só de eu dar o zoom, dá para perceber que não está nem numa boa resolução aqui esses detalhes. E mesmo assim, ele conseguiu deixar como se fosse um efeito de aquarela, sabe? Mas ele ficou muito fiel e muito preciso. E aí eu posso, olha só, ir selecionando as camadas. Estão vendo? Eu posso mudar de cor, eu posso dar 2 cliques aqui e mexer nos pontos. Estão vendo? Por exemplo, ó, poderia mudar de cor. Isso aqui é muito bom. E não se prendam somente a uma única imagem. Vocês podem, por exemplo, eu estava precisando de uma forma, digamos que vocês precisam dessa forma do olho aqui para fazer uma arte, para colocar num carrossel, numa landing page, não sei. E aí vocês podem vetorizar só para pegar esse olho aqui e aplicar ali num design que vocês estiverem precisando. Estão vendo? Vamos fazer outro teste aqui, ó. Vamos aqui, ó, com o Homem-Aranha. Vou ali, mais
vetorizar. Esse eu não vou duplicar mesmo. Esse aqui eu já vou comparar com o plugin de vetor do Fig, que tem no Figma, para vocês verem a diferença. Olha só, gente. Ficou tão bom esse aqui que nem parece que, que já vetorizou. Ó, vamos fazer o teste ali, ó, de diminuindo, aumentando. Vou dar um check. Olha como ficou preciso. Olha essas curvas aqui, ó, estão vendo? Eu vou, só para vocês entenderem o que eu estou falando, para deixar um Ctrl C, vou comparar agora com o plugin Kick Tracing. Que enquanto, claro, tipo, enquanto vocês não têm, quem não tiver ainda a opção aqui de vetorizar no Figma, pode até utilizar esse plugin, mas eu vou mostrar porque que quanto mais detalhado ele não fica tão preciso, né? Ele é bom para quando é algo mais que não tem tanto ruído, detalhe, né? Vou pegar aqui o plugin, ó, Kick Tracing. Aqui, vou pegar, por exemplo, ó, vou selecionar a imagem. Esse aqui é o original. Ó, ficou tão bom que eu já até esqueci qual que é a imagem original. Esse aqui mesmo. Então, olha, é o Kick Tracing. Vocês podem vir aqui ó, em plugins e pesquisar, né? É que o meu já estava salvo. Escrever ali, ó, Kick Tracing. E aí ele vai aparecer a opção aqui, ó, de Color, Trace ou Outline. Então, vocês colocam no Color. E aqui, opa, aí, ó. Ó a diferença. Então, olha quanto ruído que dá, ó, quando vocês não conseguem encontrar ali ferramentas que são boas em vetorização. Esse é o problema. Os pontos, estão vendo que ele fica muito distorcido? Agora, vamos pegar aqui com o vetor da IA do Figma. Olha a diferença dos pontos, tá? E o mesmo esquema que eu mostrei ali na outra. Vocês podem tirar os elementos, podem mudar, alterar a cor. Então, vamos pegar aqui, ó, poderia deixar algum outro tom, ó. Deixar no preto, deixar no branco. Ok, deixa eu excluir esse aqui. Vamos pegar antes agora de ir para o último no tênis, vamos ver o logo aqui agora. Mesmo esquema, deixa eu duplicar, só para a gente dar uma olhada ali e poder comparar. Aqui o que é bacana? Vocês podem ver que não está tão boa a qualidade aqui da imagem deste logo. Tá? Se eu vou dar um zoom bem grande aqui, estão vendo? Que está meio pixelado aqui. Agora vamos vetorizar, vamos ver como que o Figma vai resolver isso aqui pra gente. Se vai ficar bom, se vai ficar ruim. E aí é quando a gente fica de boca aberta. Olha lá, ó. Olha só, cadê os ruídos que estavam aqui? Cadê aquele pixelado? Além de vetorizar, olha só. Além de vetorizar, ele deixou a qualidade no 10/10. Estão vendo? E aí a gente pode ir selecionando aqui, ó. Opa. Aí tem que dar o check. A gente pode ir selecionando aqui, ó. A gente pode alterar a cor. Às vezes, o que isso aqui é bom? Às vezes o cliente manda um logo pra gente que não tá com uma qualidade tão boa, a gente precisa vetorizar para colocar em algum projeto e ele não tem, só tem o PNG. Tá resolvido. E por último, vamos ver o tênis aqui agora, ó. Vamos vetorizar esse tênis aqui. Este aqui já é um pouco mais detalhado, então isso que eu quero mostrar para vocês como que fica quando é desta forma. Olha só. Viram como é rápido também, gente. Eu não estou passando para frente. Estou fazendo questão de deixar o tempo original aqui para vocês verem como é rápido. Vou dar o check aqui. Olha só. Estão vendo? Vocês podem às vezes pegar isso aqui até para aplicar pegar só a sombra, né? Digamos que estão fazendo uma ilustração, não tem uma sombra ali. Pega aqueles elementos, joga embaixo e tá tudo certo. Ou não, né? Pode ser que fique ruim. Mas olha que bacana, gente. Isso aqui, ó, para vocês poderem personalizar. Estão vendo? Mudar, alterar as cores. Então, fica a dica aí para vocês, quem que quiser testar. E quem for testar, vou deletar aqui só para... Deixa eu dar um Ctrl Z só para não ficar muito pesado aqui no vídeo. Quem for testar, me marque, tá? Me marque lá no Instagram. Coloquem aqui nos comentários que se testou e deu certo ou não. Fechou? Eu quis fazer um vídeo, logo que eu vi essa atualização, já quis fazer
rapidamente aqui um vídeo para mostrar para vocês. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então deixem um like quem gostou, comentem, se inscrevam, tá, gente? Tem muita gente que assiste meu vídeo e não é inscrito. Isso aí me ajuda muito. Então se inscrevam no canal, compartilhem aí com os colegas de trabalho, né? Porque pode ser que tenha muita gente que esteja precisando dessa opção, né? Que de design que tem no Figma. É isso aí, gente. Não vamos parar. Vamos pra cima. Valeu!